Boas, queridos visitantes do canal Opinião do Papes. Espero que estejam todos bem. Estou bem também, obrigado. Tá? Quero agradecer a todos pelas visualizações dos vídeos anteriores, tá? Meu muitíssimo obrigado a todos, né? Que acompanham esse canal pequenino, tosco, né? Apenas de opinião, né? Quero pedir desculpa também pela demora, né? Entre o último vídeo e este, tá? Peço minhas desculpas, tá complicado, né? Mas seguimos adiante, né? Esse vídeo tem a ver com as eleições. Até que, enfim, chegaram os votos finais e acabou, né, as eleições em Portugal. Depois de um ano, praticamente, né, mais ou menos por aí, tivemos novas eleições e o resultado foi o que provavelmente muitos esperavam, mas que alguns não aceitavam, né? Tivemos a oposição de um lado, em queda livre, tirando um partido que obteve um crescimento, né, exponencial, e com a situação mantendo-se no poder, mas sem a maioria absoluta. Aí você fala, oposição, situação, que porra é essa? Simples. Eu não vejo, tá? É meu modo de ver, meu ponto de vista. Eu não acho que exista direita e esquerda, tá? Para mim é oposição e situação. Mas fala, ai, que exagero. Bem, se formos pensar em situações interessantes de outros países, veremos que há ditadura, né? Veremos que há governos que, né, geram o país de uma maneira e há outros que de outra maneira. Mas fala, ai, mas é tanto esquerda, direita. Não, para mim não existe essa porra, tá? Quero deixar bem claro, porque para mim oposição é situação. Eu só dou um exemplo simples, tá? Para quem fala que é direita, extrema direita, tivemos há uns anos atrás o ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, visitando Putin. Aí, né, você fala, ué, mas o que se passa? Agora, chegamos a ver Lula com Putin. Opa, né? Então, para mim não existe isso, tá? Tenham atenção a essas coisas. Mas pronto, vamos falar de Portugal. Portugal, né? Chegamos ao final com votações dos imigrantes, né, dos cidadãos portugueses no estrangeiro, e no final das contas, né, praticamente o óbvio aconteceu. O que foi? 4 votos, 4 deputados eleitos, 2 para o Partido Chega, 2 para a coligação CDS-PSD, né, que é a AD. Aí você fala, ai, um extremismo fascista, taxista, colunista, costurista. Não, não é. Vamos pensar bem. Nos meus 18 anitos em terras lusitanas, fiz um questionamento simples para o meu filhote de 15 aninhos, né? Às vezes ele lê algumas coisas sobre política, às vezes não lê, e às vezes ele lê. E fala assim, Fernando, quando o Papa chegou em 2007 em Portugal, 2008, o país estava entre os 3 primeiros mais seguros do mundo. Em que lugar Portugal está nesse momento? Ele, um adolescente de 15 anos, 13º. Então, crianças, né, vamos começar a nos preocupar, não é? E o fato do partido Chega ter crescido de 50 para 60 deputados, sendo agora a segunda maior força política, né? Porque antes só ficava entre 2, PS e PSD, e às vezes o CDS, mostra bem que há pessoas que estão indignadas e com desejo de mudança, né? Na parte de gestão do país, porque tá foda. E com isso, votaram no Chega. Aí depois fala assim, ah, mas e os outros? Bem, a oposição levou uma queda livre, né? PS caiu muito, né? Caiu para a terceira força nesse momento. PCP, Bloco de Esquerda quase foi ao abismo, né? Para, digamos que tá com, digamos, um pé na cova e outro na casca de banana, porque não falta muito para desaparecer, né? Nós vimos isso em relação ao CDS, quando teve um líder, não era extremista, mas não tinha
assim, uma atitude um pouco mais radical, digamos radical assim, mais, né, queria ter muita força e às vezes falar muito sem pensar, então quase foi a vida, ficou sem representante, né, na Assembleia, e depois voltou através, né, da coligação, né, e o Bloco de Esquerda está indo para o mesmo caminho, está indo para o abismo e vai desaparecer, né, com aquelas ideias michurucas. Tivemos o PS, que teve um líder que fez parte do governo durante, não digo que foi 8 anos, não sei se ele fez durante 8 anos, né? Teve algumas encrencas aí, né? Com TAP, com coisa, entrou com um ar mais moderado, e de repente ele achou que era bonito apontar o dedo para um partido que teoricamente é liberal, que não tem nada assim de radical, e dizer, são radicais, né? Então ele mostrou a verdadeira face dele, né? E depois dizem que o Chega é oportunista, populista, ele já veio com ideias, né, populistas, oportunista. Imposto zero em tais alimentos. Porra, tiveram 8 anos no poder, não fizeram um caralho, meu, né? Abriram as pernas, digamos, do país para entrar quem fosse, né? E agora temos situações em determinadas regiões que é o caos, não é? Não tem estrutura para suportar, para comportar tanta gente. Então, levou na tarraqueta, caiu. Tivemos o PAN, né? Que é o Partido de Animais e não sei das quantas, que também, não é? Às vezes está lá só para encher linguiça, encher salsicha, porque assim, às vezes não entende se ele é muito mais a favor das pessoas ou dos animais e às vezes natureza e também esquece. Ficou com um deputadozinho também, né? Provavelmente não vai conseguir aprovar nada. Lógico que se tiver boas ideias tem que ser estudado. E tivemos o Livre, que o povo diz que é de esquerda, que eu acho, né, o líder desse partido um ser muito inteligente, né? Mas que às vezes parece que para seguir aquela linha, né, do, digamos, da oposição bem vista, solta algumas ideias assim, algumas coisas, né, que você vai falar assim, não, não é possível que ele falou isso, de tão inteligente ele quer propor assim algo desse gênero pro país. Uma delas foi que cada criança que nascesse em Portugal ganhasse um determinado valor, acho que em títulos do tesouro. Não, não dá. Né? Já pensou, a pessoa vem para cá, já tem aquela máfia que as pessoas vêm para cá usufruir, né, do serviço de saúde gratuito, tem filhos, pum, vai embora. Né? Há uma máfia, caso. E teve o Chega, que muita gente fala que é extremista, fascista. Nesse caso, ele cresceu, é a segunda força política. Temos que entender o seguinte, pensar no seguinte: o Chega pode ter alguns representantes que pensem dessa maneira, que ajam dessa maneira. Mas há partidos também que têm representantes que também não são, não é, nossa, não é um mar de rosas. O problema é que todo mundo acha que ele é extremista e fascista. Aí você fala, o partido teve mais de 1 milhão e tal mil votos. Aí você fala, todo mundo que votou nele é fascista? É racista? É os cambal? Não, não é. Há muitos, a maioria provavelmente tem desejo de mudança. Ah, mas é extremismo. Não, para mim, o extremismo mesmo é aquela coisa que está no extremo, sabe? Aquela coisa que a pessoa quer chegar ao poder, mata, dissolve, faz um monte de bosta. A gente não pode comparar num país democrático, né, que ser extremista e que vai fazer mal às pessoas. Eu acho que não, não é? Não dá para comparar esse tipo de extremismo com o extremismo real que nós temos conhecimento em diversos países, tanto na África como no Oriente Médio, que lá tem o extremismo, que as pessoas andam armadas, matam, sequestram, violam mulheres, crianças e fazem o que bem entendem, né? E ninguém diz nada. Então, tenham atenção a isso. Então, cresceu. Tem propostas, terão ideias, né? E essas eleições mostraram que, provavelmente, se houver mais uma, a tendência é que ele cresça, né? Que o Chega cresça, né? Como partido. Querem fazer uma coligação, vai ter que ser feito, porque não podem simplesmente olhar para o lado e ver que um partido com 60 deputados possa ser excluído. A sigla AD vai fazer, digamos, um acordo político, coligação política com o PS para aprovar
propostas e orçamento? Não sei, mas tem que ter atenção a isso, não é? Porque já tentaram fazer isso no passado e não deu certo. Fomos às eleições. E pela estabilidade política e econômica de Portugal, não podemos ter uma eleição por ano, não é? Temos que ter atenção a isso. Isso torna-se complicado, porque o Chega tem propostas interessantes, principalmente no âmbito da corrupção, da imigração, não é? Revisão constitucional, não é? Tem coisas interessantes. Tem gente que acha que ele vai quebrar o país. Lembrando-se que já houve quebra do país com o PS. Depois o PS assinava um memorando com a Troika, vinha o FMI prestar dinheiro e ir embora, depois sobrava o PSD, né? E pronto, são os dois partidos há 50 anos que de repente tem que pensar melhor para o país, né? Os deputados têm que entender essa porra, né? Que não é a luta pelo poder, né? Que nem o Bloco de Esquerda, a líder, dizia que iria atropelar os partidos que teoricamente ela chama de direita, né? Principalmente o Chega, que é de esquerda extremista, levou na tarraqueta, só tem um deputado, um representante parlamentar, e é complicado. E em Portugal é diferente, né, do sistema político do Brasil, é o semipresidencialismo, o parlamentarismo, já nem lembro, já esqueci o nome, devia ter pesquisado essa porra. E torna-se complicado. Por quê? A Assembleia com os deputados, né? Digamos, criam as leis, criam as propostas, depois o presidente é que promulga o que eles pretendem, né? Com alterações ou não. E ano que vem tem presidenciais. Ai, mais uma. Então, por isso que não podemos ter outra eleição para primeiro-ministro. Temos que ter atenção a isso, né? Mas as eleições chegaram ao fim, os resultados foram interessantes. Eu acho que as pessoas demonstraram que é hora de mudar o foco, né? Há muita coisa que está a ocorrer em Portugal que torna-se complicado, né? O Chega teve a máxima de ficar apontando o dedo para os problemas dos imigrantes e de alguns cidadãos de uma determinada etnia, que acontece, que muitos abafam o caso, mas acho que não é só com eles. Há muitos que fazem as lendas. Há muitos também que dentro de qualquer etnia ou, sei lá, nacionalidade, são bons, também há os maus, né? Cidadãos locais, às vezes é assim, mas são cidadãos locais. Acho que as pessoas têm que entender que quando você está na casa dos outros, você tem que respeitar as regras, tem que respeitar deveres, tem direitos, mas tem deveres, não é? Não pode ser tipo a casa da mãe Joana, eu faço o que eu bem entender, então toco foda-se. Não, não é? Então ele pôs o dedo na ferida, expôs muita coisa, não é? Muita coisa. Temos situações na saúde onde há greves constantes, né? E agora houve mais um escândalo de um médico num grande hospital público que ganhou quase €500.000 em poucos dias só fazendo cirurgias, que é uma estupidez, um absurdo, que é uma falta de respeito em relação aos demais profissionais que se esforçam constantemente, né, para atenderem uma certa quantidade de pessoas por dia, né, e que ganham mal. Isso é simplesmente, sabe, é um tapa na cara de quem realmente se esforça, porque, né, e depois acontecem essas coisas e se mantém no poder secretário-geral da saúde, ministro da saúde, né? Esse povo se mantém no poder mesmo com essa, quando ocorre esse tipo de merda, que não deveria acontecer, né? Houve, no caso, um favoritismo, né? E provavelmente acontece muitas vezes, não é? Então, tem que ter atenção, tem que ter força de mudança para agir de uma maneira correta e eficaz. Porque o país é pequeno, minha gente, vocês não têm noção. Só que, lógico, enfia o dedo na ferida, toca na questão dos imigrantes, não é? As pessoas têm que entender que, porra, são bem-vindos, mas não podem entrar da maneira que entra, desgovernado, não é? Desorganizado, desordenado, não é? Né? Tô falando isso de qualquer um. Depois tem gente que são encontradas em é quase um bunker, por debaixo de cafés, por debaixo de comércio, sabe? Sem janela, sem casa de banho, dormindo no chão, uma sujeira, e acha que tá tudo bem, mas não tá. Não tem atenção, não é?
Depois são coisas que acontecem a nível regional, que, por exemplo, em Coimbra, tivemos uma semana de greve do transporte público em Coimbra, meu. Sabe, que é de segunda a sexta. O que que se passa nessa porra, caralho? Né? Segunda a sexta greve, mas como é a famosa queima das fitas, quem não é de Portugal pode pesquisar. Eles fizeram greve durante o dia todo, mas tinha transporte gratuito à noite para os estudantes, sabe? A cidade não se desenvolve, é fechada. O responsável, né, pela cidade toca foda-se, sabe? Pessoas que necessitam de transporte público, tendo que ir a pé para o trabalho. E ainda bem que a cidade é pequena, mas mesmo assim, sabe? É complicado e não fazem nada e não vê uma resolução ao fim do túnel, uma luzinha, né? Nada. Então, são coisas que as pessoas começam a olhar e falam: não, temos que mudar. E as eleições mostraram isso. Agora vem as próximas, né? Aqui para presidente das câmaras municipais, tudo. Isso vai dar um rebuliço, porque já vimos que a nível nacional as coisas mudaram. Se vai ser para melhor ou para pior, não sei, vamos esperar. Então as coisas vão mudar. Teremos mais, digamos, partidos que lutarão pelo poder, né? Porque as pessoas têm que entender isso. Uma andorinha não faz verão, não vai fazer milagre, né? Para as coisas mudarem, tem que haver um consenso entre os partidos para ter maioria e votarem em determinadas pautas, né, propostas para que as coisas mudem para melhor. Se não fizerem isso, tenha atenção, né? Mas as pessoas votam e no final das coisas se esquecem, né? Pois bem, quero agradecer a todos novamente, né? Então tenha atenção à politicagem, que é difícil. Eu detesto falar de política, mas pronto. Né? Isso é só uma opinião minha, né? Vamos lá ver, vamos esperar pelo melhor, né? Que quem tiver a maioria, que o povo fala é de direita, né? Esquerda, né? No caso, a situação, né? Os partidos da oposição, que são os partidos, né? Que todo mundo diz que é de esquerda, vou ter que olhar. E quem diz que era não é não, já tem que abrir, digamos, né? As pestanas, levantar assim, e terem atenção de que temos um partido que cresceu, e cresceu muito, e que agora, né? Temos que ouvi-lo para termos propostas interessantes e inteligentes, tá? E que também que ouçam os demais partidos, porque o que está em causa, né, digamos, a vida das pessoas daqui uma semana, daqui um mês, não. São praticamente 4 aninhos, tá? Lembre-se disso. Então, muito obrigado a todos, espero que estejam todos bem. Agradeço de coração a quem perdeu o precioso tempo a ver esse vídeo, né? E um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!